Novo plano pós Vivo Selfie. O plano que é a sua cara. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me.
Glórias a Deus. Igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que bom nós podermos estarmos juntos mais uma vez nesse dia para estarmos adorando ao Senhor. A você que está ligadinho conosco nas redes sociais, que o Senhor esteja abençoando a sua vida também, a sua família, e que aonde você está aí, você pode estar glorificando a Deus neste momento, que nós vamos estar cultuando a Ele, glorificando o seu nome através da adoração, através da nossa vida. É bom nós estarmos juntos, alguns irmãos presencialmente aqui, outros virtualmente em suas casas, mas é importante que o mesmo Deus, Ele é um Deus onipresente. Ele está aqui, Ele está na tua casa, está onde estiver invocando o seu nome, Ele está presente. É um Deus que se chama Emanuel, Deus conosco, Deus que não nos abandona, um Deus que está sempre presente na nossa vida. E eu quero convidar você, meu querido ouvinte, meu querido irmãos em Cristo, a lermos a palavra de Deus em Romanos capítulo 10. Aos Romanos capítulo 10, onde estaremos lendo alguns versículos a partir do primeiro. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo, porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento, pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crer. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crer nunca será envergonhado. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos ver aqui, meus irmãos e amigos, a palavra de Deus é simples. Deus é simples, e Ele coloca muito claro para nós aqui em sua palavra: todo aquele que confessar Jesus será salvo. Então a salvação é um ato de confissão de Jesus como Senhor e Salvador, como Filho do Deus vivo, não é isso? E a palavra de Deus ainda diz em Efésios 2, 8, 9: pela graça de Deus, por meio da fé, sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não se compra por dinheiro, a salvação não se compra por obras, por boas obras. A salvação é pela graça de Deus, ou seja, um dom imerecido, mediante a fé do homem no Filho de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando, queridos, que possamos entender sempre os propósitos de Deus, da salvação da humanidade. Vamos orar neste momento. Soberano Deus, nós te adoramos e bendizemos o teu nome pelo que tu és. Queremos te louvar neste momento pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, e juntamente com os nossos irmãos que não podem estar, mas está ligado conosco nas redes sociais. Nós cremos e sabemos que tu és um Deus presente na nossa vida, e queremos pedir ao Senhor Deus que tu venhas receber a adoração da sua igreja. A sua igreja está em espírito ligada, não só aqui, mas também em cada uma casa. E neste momento, ó Senhor, que o teu nome seja glorificado, e que tu venhas falar cada um de nós segundo o teu propósito santo de nos abençoar. Muito obrigado, Deus. Toma a direção desse culto, nos abençoe. Oramos agradecidos no nome que está sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem pode dizer amém? Amém. Glórias a Deus. Então vamos adorá-lo com todas as nossas forças em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que saudades de poder olhar nos olhinhos de vocês. Que
Que saudade de você que está em casa também, meu irmão, minha irmã, nosso amigo que está nos assistindo nessa noite. A palavra diz para mim e para você que todo ser que respira, louve ao Senhor. Queria que você pudesse respirar fundo, mas com aquele sentimento de gratidão, porque você está vivo. Respire fundo e agradeça ao Senhor nessa noite. Agradeça a Ele, diga: Senhor, muito obrigada porque eu estou vivo. Obrigada, Jesus. E quando a palavra diz isso para mim e para você, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu entendo que eu e você fomos criados para adorar ao Senhor. Somente para adorar ao Senhor. Então o meu fôlego de vida, ele tem que ser para adorar ao Senhor. Não para qualquer outro motivo, mas o principal, que a minha vida, que o meu fôlego de vida, ele sirva para adorar ao Senhor. Que nessa noite você possa romper em adoração na sua casa. Que nós como igreja aqui presente possamos romper em adoração. Que o Espírito Santo de Deus venha nos mover em adoração. Porque para te adorar nós vivemos, Senhor. Nós nascemos e existimos e vivemos para o louvor do Teu nome. Aleluia. Sempre e sempre.
pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Eu nasci pra te adorar, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de alegria. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Todo ser que respira, Eu vivo só pra te todo ser que adorar. louve Pra ao te Senhor. adorar, eu vivo só pra te adorar. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que
Louvado seja o Senhor. Deus seja exaltado e glorificado através da adoração da sua igreja. Queridos, eu preciso fazer algumas considerações. Terça-feira nós teremos o culto, né? Na verdade, terça-feira é o Tadel, treinamento avançado de líderes. Então, os cultos de terça-feira não será mais online, somente os domingos à noite. Então, nós terça-feira teremos o culto presencial, tá? Do Tadel, treinamento avançado de líderes. Então, terça-feira vai retornar ao horário normal das 19h30. Domingo permanece às 19 horas, terça-feira às 19h30 horas. Amém? Glórias a Deus. As células continuarão com as reuniões online. Ainda não vai ser presencial por enquanto. Então as células permanecerão ainda por um período com as reuniões online. Amém? Em nome de Jesus. Domingo que vem, pela manhã, nós retornaremos à escola ministerial, presencial, domingo pela manhã. Tudo isso com os mesmos critérios que já foram notificados para os irmãos, né? Grupo de risco não vem, não é verdade? Pessoas tiver vir com máscara, procurar respeitar o espaço, né? E sempre higienizando com álcool e gel. Então, todo cuidado é pouco, né? Isso nós devemos fazer as coisas com muito cuidado, né? Para que possamos evitar problemas futuros de saúde. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero, aqui neste momento, nós vamos fazer um momento de adoração a Deus. Eu não sei se eu estou deixando de comentar mais alguma coisa, vocês me ajudam? Acho que não, né? É só isso mesmo necessário. E então os irmãos ficam sintonizados, amém? Esse momento, nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas, amém? A palavra de Deus fala que devemos fazer com alegria, não por necessidade, nem por constrangimento. Devemos fazer com alegria no nosso coração. Então é um momento que você tenha a oportunidade. A Bíblia fala o seguinte, que cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Deus não estipula valor, com exceção de dízimo, que já fala que é o dízimo. Ofertas, ela é voluntária. Ofertas, ela é voluntária. Então, nós devemos estar ofertando de acordo com aquilo que propôs em nosso coração. Então, você fica à vontade, procura manter a distância, né? Amém? Em nome de Jesus, para não aglomerar. Cada um vem de acordo, pode estar vindo, amém? Vamos estar adorando a Deus. E você fica à vontade para fazê-lo em nome de Jesus. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão.
Aleluia. E põe suas mãos para cá, queridos. Vamos orar. Ó Deus querido, nós te adoramos e te bendizemos, porque Tu és a fonte de tudo que nós temos e somos. Sabemos que tudo provém de Ti. É o Senhor quem nos abençoa com toda sorte de bênção, seja ela material, espiritual. É o Senhor quem conduz a nossa vida, que está no controle. E queremos Te agradecer pelo privilégio que tivemos nessa noite de trazer no altar os dízimos e ofertas que pertencem a Ti. Que o Senhor abençoe e multiplique esses valores para serem empregados, ó Deus, no crescimento e expansão do Teu reino. Nós pedimos por todos aqueles que permanecem fiéis a Ti, com as suas ofertas, com seus dízimos, com suas vidas. Que o Senhor continue abençoando e as promessas que estão na Sua palavra venham se cumprir em nós. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Ainda vamos adorar a Deus, ainda permanecemos em pé e vamos adorar o Senhor com toda a força do nosso ser. Amém, em nome de Jesus. O seu amor é
Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, continuaremos adorando a Deus através da leitura da sua palavra, através da mensagem que Ele vai nos trazer nesta noite. E para isso eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, onde estaremos... João capítulo 3, do versículo 14 ao 18. João 3, do 14 ao 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, pois não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Queridos, eu quero aqui esclarecer algo que para muitos têm o conhecimento, porém pode ser que haja alguém que ainda não tem esse entendimento. A palavra de Deus aqui está falando sobre o mundo, que Deus amou tanto o mundo, tá? E que ainda diz a palavra o quê? Que pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Então eu quero dizer para você e esclarecer para você que não tem ainda esse entendimento, que a Escritura, ela fala sobre 3 tipos de mundo. É o mundo físico, o mundo humano e o mundo espiritual. Aqui nesse texto em que lemos, tem 2 mundos. Por exemplo, quando fala assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, que veio ao mundo físico, amém? Aí diz assim, não para que julgasse o mundo, aí já está falando o mundo humano, as pessoas. Então, só para você ter o entendimento, o esclarecimento, né? Então, aqui, esse texto, se nós pegarmos o contexto do texto em que lemos, ou seja, se formos lá a partir do versículo 1, nós vamos ver a história de um homem chamado Nicodemos, um homem que era doutor da lei, um homem entendido na lei, e a Escritura aqui diz, o texto diz, que ele saiu de noite para ter com Jesus, ou seja, ele foi de noite, e ele chegou para Jesus e disse assim, bom mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, né? E Jesus então, Jesus fala para ele assim, olha, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos não entendeu. Nicodemos achou que era entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer fisicamente. Jesus esclareceu, não estou falando fisicamente. Quem não nascer da água e do Espírito, você precisa nascer de novo, um novo nascimento, tá? Então eu quero falar hoje sobre o novo nascimento, tá? E o requisito indispensável, queridos, para a salvação é ter esta experiência do novo nascimento, que nada mais é uma experiência pessoal que Jesus mesmo notificou como novo nascimento. É uma experiência pessoal que cada um precisa ter com o Filho de Deus, porque na verdade eu quero que você entenda algo, que o propósito do Deus eterno de salvar o homem, ele é santo e eterno. Deus começou lá com Abraão, quando chamou Abraão com o propósito da redenção da humanidade, ou seja, para que através da linhagem de Abraão viesse Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu, como todos sabem, todos eu creio que não só os evangélicos, mas todos os homens sabem, de todos os credos e religiões, que Jesus ele nasceu de uma virgem. Ou seja, Maria, ela não tinha tido relacionamento com homem algum. O que foi gerado no ventre dela foi pelo Espírito Santo de Deus. O Filho de Deus, Jesus, nasceu. Então, veja bem, então o propósito de Deus, ele foi declarado a Abraão, ele foi declarado aos profetas, foi reafirmado aos patriarcas,
Deus trilhou toda a história do Antigo Testamento, amém? Conduzindo o seu povo que ele escolheu, preservando, cuidando, amém? Para que a promessa dele se cumprisse, uma promessa que foi colocada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele diz que aquele que nasceria da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. E esse que ele fala é Jesus, Filho de Deus. Então, na verdade, Jesus derrotou todos, Jesus venceu todas as coisas, Jesus venceu as tentações, ele foi tentado, mas não pecou. Jesus venceu, não é isso, a vaidade, ele foi induzido a querer ser vaidoso, ele não cedeu a isso, ele manteve na sua posição como Filho de Deus, amém? Ele foi à cruz do Calvário, ele desceu à morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele venceu tudo, para que nele nós pudéssemos ter a vitória. Então, voltando ao texto, e este assunto do novo nascimento, ele poderá ser entendido e apreciado se nós fizermos e respondermos 3 perguntas, que elas estão implícitas na passagem que acabamos de ler. Primeiro, o que é um novo nascimento? Como Nicodemos, que era um doutor da lei, um religioso, que ensinava, né, conhecia a Bíblia, no entanto, ele não entendia o que era um novo nascimento. E quando Jesus passa para ele o novo nascimento, ele ficou pasmo, ele ficou boquiaberto, ele ficou sem entender nada, não é verdade? E talvez você também não entenda ainda. Veja bem, o novo nascimento é uma experiência realizada por iniciativa divina, ou seja, que vem de cima para baixo. Do versículo 3 ao versículo 5 do mesmo capítulo diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí vem o versículo 4. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então observe aqui que essa iniciativa é uma experiência realizada por iniciativa de Deus, amém? Porque a Bíblia inclusive diz que é o Espírito Santo de Deus quem nos convence do juízo, da justiça e do pecado, não é isso? Então, o poder da conversão, é por isso que muitas pessoas não entendem. Às vezes as pessoas que não conhecem as Escrituras, acham, me perdoe eu falar aqui, em muitos casos que alguém está fazendo lavagem cerebral. Ninguém faz lavagem cerebral em ninguém. Está entendendo? Porque quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas o porta-voz de Deus que anunciamos as maravilhas dele, o plano redentor dele para a tua vida. Amém? Agora, quem vai convencer, vai te fazer você enxergar que você é um pecador, que você precisa de Deus, que você está em perigo, é o Espírito Santo de Deus, não é homem algum. Nós não temos o poder para fazer isso na vida de ninguém. Nenhum homem tem o poder para transformar a vida de ninguém. Somente Deus tem este poder para mudar a história de um homem e de uma mulher. Somente Deus pode pegar aquela pessoa que não tinha nenhum crédito da sociedade, que estava largado, desacreditado até mesmo pelas suas famílias, e pô-la de pé, restaurar a sua vida e colocar como uma pessoa digna de honra e de respeito diante da sociedade e diante dos homens. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Mais ninguém pode fazer. Então, querido, veja bem, então é uma experiência realizada por iniciativa divina. Segundo, é uma experiência espiritual, é nascer do Espírito. Como diz o versículo 6, o que é nascido de carne, da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, observe aqui, o que é nascido do Espírito. Observe aqui que o Espírito, o primeiro Espírito está em letra maiúscula. É aquele que é nascido do Espírito de Deus, tá? É Espírito, ou seja, aí no minúsculo. Ou seja, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então veja bem, é uma experiência realizada pelo Espírito Santo de Deus, amém? No Espírito do homem. É isso que muitos não entendem. Então veja bem, é uma experiência espiritual, é nascer do Espírito, é uma experiência realizada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te frisar algo aqui. Muitas pessoas não entendem, eu também não entendia, tá? No início. Eu só fui entender isso depois de muito estudo, quando eu estava
com 8 anos como pastor, que eu fui entender que pela misericórdia de Deus, eu estava fazendo mestrado pelo Lutherais, é que eu fui entender essa situação que até então eu não entendia. Eu não conseguia entender. Veja bem, por que tem muitas pessoas, às vezes falam assim, mas tem pessoas lá na igreja que não dá testemunho, tem pessoas lá na igreja que vivem na igreja, mas não sei o que, é isso, é aquilo outro. Primeira coisa, eu quero te dizer, meu querido, onde está o homem está a imperfeição, seja na igreja, seja na família, em qualquer parte da sociedade, sem exceção. Onde está o homem está a imperfeição. Segundo ponto, nem todos, como diz a Escritura, nem todos que estão dentro das igrejas, se intitulam cristão, foram verdadeiramente convertidos, não tiveram experiência de conversão. Há muitos que estão dentro da igreja, faz todo o processo, amém? Foram batizados, às vezes cantam às vezes até estão até gravando aí CDs evangélicos e tudo mais, mas na verdade não tiveram nenhuma experiência de transformação. Mas não sou eu que vou julgar e nenhum de nós, isso compete a Deus, que vai fazer no dia do juízo final. Ele vai falar, vai separar os bodes, amém? Das ovelhas. Glória a Deus. Então não compete a nós. Outro ponto, a igreja, ela está em constante processo de renovação. Ou seja, está sempre chegando novas pessoas lá de fora que vêm, amém? Que precisam ser tratadas, restauradas, direcionadas, para que elas possam chegar ao nível, à procura de um varão perfeito, como diz a Escritura. Então são pessoas que vêm lá de fora com as suas manias, com os seus caprichos, amém? Que precisam serem tratadas. Há outros, então veja bem, então a igreja é um processo de renovação. Outra coisa, e a igreja, ela é um hospital espiritual. As pessoas, os bons não precisam de médicos, amém? Se não tivesse pessoas doentes, não teria que ter hospital. Se nós não fôssemos atacados pelo vírus do pecado, todos os homens, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Jesus não teria vindo por causa de nós, nós não precisaríamos, porque nós já éramos salvos, amém? Nós não tínhamos pecado. Então a igreja é um hospital, onde nós temos que tratar dos feridos, tratar dos necessitados, restaurar, para que eles fiquem de pé novamente e dêem um bom testemunho. Nós não podemos jogar ninguém fora, amém? Mas eu quero te dizer o outro aí, deu para tu entender. Agora eu vou te explicar outra coisa. Quando Deus entrou na minha vida, eu vou dar um testemunho, falar o exemplo de mim, como eu poderia falar de outro irmão, de qualquer um cristão. Quando Jesus entrou na minha vida, Ele entrou no meu espírito. Como nós vimos aqui, é uma experiência do Espírito de Deus no espírito do homem, não é na minha carne, não é no meu corpo, e nem na minha mente, nem nas minhas vontades e emoções, não é na minha alma. Jesus entrou no meu espírito. Mas a minha composição é espírito, alma e corpo. Ou seja, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que o meu espírito, minha alma e o meu corpo precisam se manter irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então veja bem, Jesus entrou no meu espírito, mas a minha alma, que é composta pela minha mente, a minha vontade e as minhas emoções, ela continua velha, como também o meu corpo. Quando Jesus entra na vida do homem, pode acontecer isso. Ele não transformou a sua alma, transformou o teu espírito. Foi salvo, mas ele continua tendo atitudes das suas emoções. Aí que está o processo de santificação, de busca ao Senhor, para que a pessoa possa quebrar isso, amém? Na cruz do Calvário, o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho, o seu temperamento, a sua brabeza, amém? Ser quebrado, para que ali flua dele atitudes que venham do Espírito, não da sua alma. E aí, como diz a palavra de Deus, que fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a sua carne, mas vivem segundo o Espírito, amém? Aí sim, então eu quero te dizer, por isso que às vezes há pessoas que fazem isso ou aquilo, mas nós não podemos julgar nem condenar, porque nós temos as nossas falhas e precisamos ajudar uns aos outros. Não é que concordamos com o pecado, com o erro de ninguém, amém? Mas precisamos amar, separar a pessoa do seu erro. Nós precisamos ajudar, porque a igreja é um hospital. Jesus nunca expulsou ninguém, foram aqueles que quiseram ir, amém? As pessoas saem porque elas querem, não porque nós estamos mandando embora, não é verdade? Então veja bem, voltando,
precisamos, o Espírito Santo de Deus vem purificando-nos das nossas impurezas anteriores. Ele transforma o nosso ser, purifica. Por isso que muitos dizem, olha, o cara roubava, não rouba mais, ele matava, não mata mais, ele adulterava, não adultera mais, ele mentia, ele não mente mais, ele era brigão, não briga mais, o cara é manso. Foi quem o homem na Bíblia? Moisés, né? Moisés era bravo demais. Pedro era impetuoso, o Pedrão da Bíblia, me perdoe falar assim, era meu irmão em Cristo, né? O Pedro era impetuoso demais. Jesus amansou o menino, entendeu? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então é isso que Deus faz, amém? É isso que Deus transforma a nossa vida. Agora só se transforma quem quer. Se eu quiser continuar na mesmice, eu continuarei. Se você quiser, meu querido ouvinte, continuar na mesmice, você vai continuar. Porque Deus age segundo o desejo do teu coração. Porque aí você fala, mas Deus não tem poder? Por que ele não faz? Porque Deus, ele te fez com livre-arbítrio, amém? Deus te fez com livre-arbítrio. E ele fala assim, deleita-te do Senhor, ele concederá o desejo do teu coração. Se você deseja, ele vai operar o milagre na tua vida, amém? Na minha vida, até a salvação. Você precisa crer, precisa querer, precisa aceitar, amém? Então veja bem, Jesus renova-nos, renovando-nos para uma nova vida em Cristo, amém? Uma vida de felicidade, uma vida de glória. Aí você fala assim, mas como? Deixa eu te falar para você, meu querido ouvinte. Se eu chupar uma laranja aqui e perguntar para você assim, meu querido, essa laranja é doce ou é azeda? Você vai falar, apóstolo, sua pergunta é uma pergunta incabível. Como é que eu vou saber? O senhor que chupou a laranja? Quero dizer para você, a experiência que eu tenho com Deus, só eu posso senti-la. A experiência que um dos meus irmãos, só ele pode sentir. Eu nunca vou conseguir, você nunca vai entender. Se eu disser para você que em meio a luta e dificuldade eu tenho paz e alegria, você nunca vai entender que eu vivo feliz todo dia, independente de circunstância. Porque essa é a experiência que eu tenho com Deus, essa é a promessa dele para a minha vida. E você só vai poder ter isso se você experimentar. Se você chupar a laranja, você vai poder dizer, não, ela é doce ou ela é amarga, azeda. E você, na experiência com Cristo, você precisa ter essa experiência para você experimentar a maravilha, a gloriosa paz do Senhor, a presença dele na tua vida de uma maneira tremenda e poderosa. E se você é um crente que ainda não tem essa experiência, porque você não quer, começa a se quebrantar diante de Deus, começa a buscar, meu irmãozinho, começa a botar o joelho e a boca no pó. Talvez haja esperança, como diz a palavra, e você vai experimentar a vida abundante que Jesus promete em João capítulo 10, versículo 10. É algo tremendo, meu irmão, não tem explicação, não tem explicação. E isso está ao alcance de todos nós. Isso não é privilégio de um, de A, de B, de C. Isto está ao alcance meu e de todos aqueles que creem e buscam e crê no poder e nas promessas do Senhor. Uma experiência também que se manifesta em efeito sobre a vida, que pode ser comprovada mediante observação. Ou seja, essa experiência de transformação, quem está próximo de você e quem te conheceu, vai falar, olha, realmente, rapaz, que coisa extraordinária que Deus fez na vida desse homem, desta mulher, não é verdade? Porque há mudança de vida, há transformação, porque Deus é poderoso. Ele não tem nada que pode impedir o agir dele na sua vida, se você assim o desejar. Ele fala, agindo eu, ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém, seja em que circunstância for. Ele é Senhor, Ele é o poderoso, Ele é o Jeová Elohim, o Deus supremo e poderoso, que tem nas suas mãos o domínio sobre todas as coisas. Ninguém pode impedir o agir dele. Agora eu preciso querer, Senhor, age na minha vida, Senhor. Eu quero obedecer, eu quero ser obediente, eu quero te agradar em tudo, eu quero te glorificar em tudo. E você não precisa nem pedir. Quando você começa a agradar a Deus e glorificar Ele em tudo que você faz, Ele entra com o poder dele na sua vida, meu irmão. E, meu irmão, não tem ninguém que levanta contra ti, porque ninguém vai poder te resistir, como Ele foi com Moisés e com Josué. Ele vai ser contigo também. É o mesmo Deus. A Bíblia diz em Hebreus 13:8,
que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. O seu poder não mudou. O seu amor não mudou. O seu cuidado não mudou. A sua misericórdia não mudou. O teu agir não mudou. Ele é o mesmo Deus. A sua justiça não mudou. Ele é o mesmo, imutável para sempre. E precisamos crer nisso. Precisamos acreditar. Agora, quem necessita do novo nascimento? Todos nós necessitamos. Todos. Nicodemos necessitou, sendo ele um homem erudito. Nicodemos era um homem letrado, era um homem culto, conhecedor da palavra, amém? Um mestre em Israel que ensinava. Ele precisou do novo nascimento. Todos nós precisamos, porque sem a graça de Deus não seremos salvos, amém? Nós temos que ter a graça de Deus e a fé no Filho de Deus. Pois bem, Nicodemos, um homem merecedor da estima de seus concidadãos. Nicodemos era um homem proeminente na sua sociedade. Ele era considerado, ele era respeitado pelos seus concidadãos. Amém? E ele foi. Agora, interessante, veja bem, a Escritura diz que ele saiu de noite para ir ter com Jesus. Por quê? Eu creio que ele deve ter pensado, rapaz, eu sou um cara considerado, respeitado, e aí me perdoe, isso é um crivo meu, tá, irmãos? Me perdoe. Aí bateu lá o orgulhozinho nele, né? Ele falou, cara, eu sou o cara, eu sou o mestre, cara. Imagina, todo mundo vai ver que eu estou indo lá procurar Jesus. Deixa eu ir de noite, deixa eu ir escondidinho, né? Para ninguém me ver, isso é um crivo meu. Mas Jesus, quando ele teve com o mestre, interessante que ele chegou reconhecendo. Ele falou, ninguém pode fazer os milagres que tu faz se Deus não for com ele. Olha só, ele já entrou reconhecendo o poder e a soberania de Deus. Não é verdade? E Jesus então começa, olha, Nicodemo, você quer se salvar, meu camarada? Você precisa se converter, você precisa nascer de novo, tá? Então, Nicodemos, veja bem, querido, ele era um homem merecedor da autoestima de seus concidadãos, tá? Um homem cumpridor da religião. Interessante, ele era cumpridor da religião de seus pais. Quero dizer para você, isso então mostra para nós, querido, preste atenção aqui. A Escritura mostra para mim e para você, para todos nós, que a religião não salva. Que salva é Jesus. Porque Nicodemos, ele era cumpridor da lei, da religião. E Jesus chega para nós, se tu não nascer de novo, não nascer da água do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus, cara. Você precisa ter uma experiência de conversão. Infelizmente, até no meio evangélico, tem muitos achando, porque vai para a igreja, entrega dízimo, anda com Bíblia, está salvo. Meu irmão, experiência de conversão é uma experiência de transformação de vida. Amém? É você abandonar suas práticas antigas, erradas, e seguir os caminhos do Senhor. Andar com Ele, agradá-lo. Religião não salva ninguém. Você ser bom não te salva. O que salva é uma experiência de conversão. E precisamos buscar a Deus a todo tempo. Senhor, eu quero somente te agradar. Não deixe que eu saia do teu propósito. Eu quero te glorificar, eu quero te agradar, Senhor. Amém? Então veja bem. Logo, todos nós necessitamos do novo nascimento. Agora, como eu posso alcançar? Ou seja, você pode fazer, como eu posso obter esse novo nascimento? Como eu posso alcançar esse novo nascimento? Primeiro, você precisa reconhecer que é um pecador. Aí se você falar, não, mas não é possível, eu não sou. Mas você precisa, se você crer nas Escrituras, você crer na palavra de Deus, você vai entender. A Bíblia fala em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Sem exceção, todos. Aí podemos ainda pegar Romanos 6, 23, que fala assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o Senhor. Então, o pecado leva à morte. Sabe o que é morte? Para muitos é a morte física e a morte espiritual. E eu quero dizer para você, meu amigo,
a pior morte que existe é a espiritual. Porque a morte física, todos passaremos por ela, né? Sem exceção. Um dia, cedo ou tarde, iremos também. Mas a morte espiritual é a separação definitiva da presença de Deus. É a separação total de relacionamento com Deus. É a separação total do gozo eterno, da alegria eterna. Morte espiritual é você se separar definitivamente, ir para o sofrimento para sempre, para não ter mais retorno. Aí você pergunta para mim, fala assim: apóstolo, mas como? O senhor não acabou de dizer que todos morrerão? Fisicamente. Mas você se lembra que no início eu falei que a nossa composição é espírito, alma e corpo? Que o nosso corpo deixa de existir com a morte física, como também a nossa alma, que é a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, mas o nosso espírito permanece para sempre, ou no gozo eterno, ou no sofrimento eterno. Se tiver com Jesus, como diz a Escritura, é gozo eterno. Sem Jesus é sofrimento eterno, é morte, é inferno, é o que diz a palavra. Eu não estou aqui para te impressionar, eu não estou para te colocar medo, eu estou para te colocar fatos verídicos e verdadeiros, segundo a Escritura. Céu ou inferno, não tem outro lugar. Ou com Deus ou com o diabo. É o que diz a Escritura. Ah, mas o senhor está... Não, a Bíblia fala. Existe Deus, existe o diabo, existe o inferno, existe o céu. Agora a Escritura fala que para ir ao céu, não é pelas obras, não é para eu ser bonzinho, para eu ser legalzinho, para eu fazer... Não, é eu abandonar a minha prática de pecados, me aceitar a Jesus como meu Salvador e Senhor, crer nele como Filho de Deus, que foi ressurgido dentre os mortos, amém? E viver para a glória de Deus. Esta é a condição para a minha salvação, para todos os homens. Então veja bem, existe um grande perigo. É um grande perigo, porque o pecado separa-nos de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Pode ser definitivo, porque se alguém morrer fisicamente, sem Jesus, como diz a Escritura, está perdido para sempre. Agora, enquanto vive neste mundo, sem Jesus, a pessoa também está separada de Deus. É o que diz a Escritura. Não tem como. É o que a Bíblia fala. Porque o Espírito Santo de Deus, segundo as Escrituras, só pode habitar em nós quando nós entregamos, reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor, amém? Aí o Espírito Santo de Deus vem e habita no nosso ser, amém? No nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo de Deus, que foi um templo que foi limpo, amém? Foi a sujeira do pecado, as mazelas do pecado foram arrancadas, amém? E ficou limpo, adornado, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e opera maravilhas e nos ajuda em muitas coisas. Aliás, em muitas não, em tudo. Crendo que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. A Escritura diz em 1 João, versículo 9, é Ele quem, em Salmo 103, versículo 3, é Ele que perdoa todos os seus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele não só perdoa, mas Ele também nos purifica. É Deus quem perdoa os nossos pecados. Amém? Veja bem, precisamos então colocar o nosso olhar na cruz do Calvário. Precisamos olhar para Jesus. É como diz aqui o versículo 14, 15. Olha que coisa maravilhosa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Veja bem, eu vou falar para você que não conhece. Quando o povo de Deus estava no deserto, era mordido por víboras, por cobras, eles morriam, porque não tinha tratamento. Deus então permitiu que fizesse-se uma serpente de ouro e levantasse essa serpente num mastro, no arraial. Toda pessoa que era picada por uma víbora ou uma cobra, olhava para aquela serpente, imediatamente era salva, era curada daquela picada, daquela cobra venenosa, e não era morta. E a Bíblia fala aqui, como Moisés levantou a serpente no deserto, amém? Veja bem, como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado.
Nós, todos os homens, fomos picados pelo veneno mortal do pecado. Amém? Mas quando nós olhamos, Jesus foi levantado como a serpente no deserto. Para quando você olha para a cruz do Calvário, tu olha para Jesus, reconhece como Salvador, é o antídoto para te libertar da condenação eterna do pecado, que mata todos aqueles que não voltar para Jesus. Então precisamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, entender que o novo nascimento é uma experiência de conversão pessoal. Isto, se você ainda não tem, que está nos ouvindo nesta noite, procure isto, procure a Deus, fale: Senhor, me perdoe, eu quero reconhecer o teu Filho como meu Salvador, como meu Senhor. Eu quero realmente glorificar o teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno. Peça ao Senhor e Ele vai esclarecer para você em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, tem que ser rápido, tá, irmão? Por causa do nosso tempo está gravando. Tem alguém com algum problema de dor aqui? Se tem, levante a mão rápido, por favor. Tem alguém? Todo mundo curado aqui? Amém? Já entra ali e já sai curado, né? Glórias a Deus. Amém? Amém, amém. Mas eu quero liberar uma palavra para você que está nos assistindo. Preste atenção no que eu vou te falar. Liga-se no que eu vou te dizer. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. A sombra não cura ninguém e nem Pedro curava ninguém. Quem curava é o Espírito Santo de Deus que estava na vida de Pedro. Você que está na sua casa, se você está sentindo dor de cabeça agora, dor de coluna agora, qualquer dor, eu digo que essa dor já foi levada na cruz do Calvário. Eu estou liberando uma palavra de cura em nome de Jesus sobre a sua vida. Não sou eu quem cura é o Espírito Santo de Deus, e Ele está aí. Ele está aí. Procure a sua dor. Eu quero que você faça isso agora. Levante. Se você estava com a coluna doendo, levante e procure a sua dor. Se você estava com dor de cabeça, procure a tua dor, porque ela não existe mais, porque ela se foi. Quem não crer, não vai entender. Mas é assim que Deus age. Não sou eu quem faço, quem faz é Ele. E eu espero, em nome de Jesus, poder ouvir testemunho. E se tivesse alguém aqui com enfermidade agora, você iria assistir. O que Deus ia fazer aqui agora, para a glória e a honra do nome dEle? Porque é Ele quem opera os milagres, não somos nós. Amém? Não somos nós, é Ele quem opera os milagres. E a Bíblia fala que tudo que o Espírito Santo de Deus faz é para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar um testemunho recente. Essa semana eu estive no Atacadão, e quando eu peguei o carrinho para entrar no Atacadão, tinha uma moça ali passando álcool gel no carrinho. Ela, eu falei: o que tu está sentindo, filha? A minha coluna. Eu falei: você crê que Deus pode te curar? Creio, eu sou da igreja. Eu falei: amém. Aí eu falei isso para ela: olha, a Bíblia fala que a sombra não curou ninguém. Quem curou foi o Espírito Santo de Deus, tá? Então libera uma palavra sobre a tua vida. Procura a tua dor de coluna agora. Ela foi curada na hora, para a glória e a honra do nome do Senhor. Amém? Para a glória e a honra do nome do Senhor. É esse Deus que eu creio. É o Deus de milagre, é o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura. Então você que está na tua casa, receba a sua cura, não duvida, e você vai dar esse testemunho em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Vamos adorar a Ele, digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Vamos nos colocar em pé, queridos. Adoremos a Ele com todas as nossas forças neste momento. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar
Deus. Bem, querido, nós estamos chegando ao fim desse culto, né? Agradecidos a Deus por esse privilégio. Deixa eu só dar mais uma ênfase aqui. Terça-feira, o culto, a partir de terça, o culto não será transmitido online, porque é TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. E será às 19h30, culto presencial. Domingo pela manhã, 8h20, a escola ministerial, que é também presencial, não vai ser transmitido. Só os cultos de domingo à noite que serão transmitidos online, tá? Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, louvar a Deus pela vida de cada um irmão aqui presente, tá? Foi bom, apesar de nós não podermos nos abraçar, de estarmos trocando ideias, não é? Temos todos que estar de máscaras, mas a sua presença aqui, nós estarmos juntos, isso me alegra muito em poder estarmos aqui compartilhando esses momentos tão significativos para a nossa vida, né, para a vida da igreja do Senhor Jesus, tá? Que Deus esteja abençoando a sua vida tremendamente, abençoando a sua família de uma maneira muito especial. A você que está impossibilitado de estar aqui conosco, é só por um tempo, tá? Não fica triste não, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, em breve, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos também. Mas eu quero aqui agradecer a sua companhia, estar nos seguindo aí na rede social. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família de uma maneira muito especial também. Amamos todos vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar encerrando. Querido Deus, mais uma vez nós queremos expressar a nossa gratidão por tudo. Por aquilo que Tu és, Senhor, pelo Teu grande amor, a Sua misericórdia, o Teu cuidado, pelo privilégio que o Senhor nos concede de servir a Ti no Teu reino. E queremos, ó Pai, louvar a Deus, o Teu nome, pela vida de cada um irmão aqui, por cada uma família. Nós declaramos o sangue de Jesus derramado sobre todas as famílias da comunidade Batista Ebenezer, aqui da sede do Capivari, lá de Piabetá. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre todos os membros, sobre todos aqueles que frequentam a igreja. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre esse bairro, sobre todas as famílias. Pedimos a Sua misericórdia e que Tu venhas com a salvação das vidas aqui neste bairro. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que nos leve em segurança para nossas casas, nos dê um sono reparador, nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Shalom Adonai. Até terça-feira, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz de Cristo.